queridos, bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. É um prazer poder falar com você mais uma vez. E hoje vamos refletir nas bem-aventuranças que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler apenas 2 versículos, o 6 e o 7. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu quero falar sobre esse tempo que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Eu fiquei observando, a gente vê tantos comentários nas redes sociais, na verdade, e eu fiquei pensando assim, enquanto alguns estão sendo misericordiosos, outros estão criticando, outros estão dizendo que é a mão de Deus que está pesando sobre o povo lá do Rio Grande do Sul. Então a gente ouve tanta coisa, na verdade. E eu comecei a pensar sobre esse Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre misericórdia, onde Jesus fala sobre justiça. Eu sempre digo o seguinte, eu creio que Deus é um Deus de justiça, mas eu tenho muito temor em achar que eu posso dizer a Deus que tal pessoa está passando por isso, por aquilo, porque Deus está pesando a mão. Porque só quem esquadrinha o coração de Deus, eu não esquadrinho o coração de Deus. Será que algum de nós esquadrinhamos o coração de Deus para saber se Ele está pesando a mão ou se não está? Se a chuva lá do sul foi Deus pesando a mão? Quem esquadrinha os nossos corações é Deus, mas nós não esquadrinhamos o coração de Deus. E nós esquecemos muitas vezes, queridos, que quando o homem pecou, não foi só o homem que teve consequência, não foi só o homem que perdeu a eternidade. Também houve maldição sobre a terra. Aquela terra que o Senhor deu para o homem, para o homem cultivar tudo, plantar, essa terra também entrou em maldição. Então nós esquecemos que com a queda do homem, trouxe consequências tanto para o homem como para a natureza. Então, é muito preocupante nós falarmos se a situação que está acontecendo no sul é Deus castigando, é Deus pesando a mão, é Deus punindo. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo, na situação do sul, o que nós temos que colocar é praticar o que está aqui no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Queridos, quantas pessoas se empenharam ali, foram misericordiosos, independente de qual seja a situação da pessoa, as pessoas estavam sendo misericordiosas, colocando a sua mão, colocando a sua mão ali, sendo favorável, ajudando aquelas pessoas. E muitas vezes as pessoas outros ficam criticando, julgando, sabe? Eu falo assim, Deus, se nós não podemos ajudar, então é melhor a gente ficar quieto. Deixa aquele que está fazendo, porque só Deus conhece o coração. Só Deus conhece o coração daqueles que estavam ajudando, daqueles que estavam colaborando. Então, por que nós vamos julgar? Ou então ficar, sabe? Aí o povo fica fuçando nas internet para ver se tinha alguma palavra que julgava, que condenava o povo do sul. Eu falo assim, Deus, sabe, queridos, vocês podem não concordar comigo. Eu não consigo enxergar um Deus como muitas vezes nós cristãos passamos. Desculpa.
nós que falamos do amor do Senhor, às vezes nós pregamos, parece que nós pregamos um Deus que fica, sabe assim, só em observação, para ver nós fazermos alguma coisa errada e para nos punirmos, nos castigar. Essa é a impressão do Evangelho que eu tenho visto, essa é a minha impressão. Se eu estiver errado, vocês me desculpem. Mas é como se Deus ficasse na expectativa de ver o homem fazer alguma coisa errada para depois ir lá e castigar esse homem. Queridos, a palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Não é prazer, a palavra de Deus fala que o inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Queridos, Deus sempre estará disposto a nos ajudar, a estender a mão para nos socorrer. Então, porque quando acontece alguma coisa ruim com alguém, as pessoas ficam procurando, vamos ver se tinha alguma coisa, porque eles não fizeram isso, não fizeram aquilo, sabe? É como se Deus tivesse, eu falo assim, Deus, eu não consigo enxergar o Senhor desse jeito. Eu sei que o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus íntegro, eu sei que o Senhor não tem aliança com o pecado, o Senhor não tem aliança com aquilo que é incorreto. O Senhor abomina o pecado, mas o Senhor não abomina a tua criação. O Senhor não abomina aquilo que o Senhor criou para ser a sua imagem e semelhança. E às vezes essa é a impressão que eu tenho, que parece que as pessoas estão... Isso, queridos, eu falo isso, eu fico triste por nós sermos cristãos e a imagem que nós temos passado para as pessoas é de um Deus ruim, é de um Deus que vive castigando. Nós esquecemos que a primeira correção virá sobre nós que conhecemos a palavra, não é aquele que ainda não conhece. Nós temos que levar a palavra para aqueles que não conhecem. E nesse momento aqui do período da enchente do Rio Grande do Sul, eu falei, Senhor, enquanto uns estão ali se dispondo a levar ajuda, a socorrer, a estender a mão, a ser misericordioso, enquanto tem outros procurando para ver se encontrar alguma coisa na internet para ver se tem prova de que o Senhor está punindo aquele povo, mandando chuva. É muito sério isso. É muito preocupante. Quando nós olhamos, queridos, quando nós olhamos para Jesus, esse Jesus tão amoroso, tão misericordioso. Vocês acham, meus queridos, que Deus vai ficar punindo alguém antes dessa pessoa ter a oportunidade de conhecê-lo? E quem sabe disso? Só Deus, só Deus, só Deus que sabe, só Deus que sonda, esquadrinha o coração do homem. Nenhum homem esquadrinha o coração de Deus. Então, como nós podemos dizer se é Deus que está pesando a mão, se é Deus que não está pesando a mão? Nós temos que procurar aprender com Jesus Cristo o que é misericórdia. Nós temos que aprender com Jesus Cristo o que é amor. Sabe, queridos, se Deus não colocar amor em nós, nós não temos amor. Eu lembro, a minha mãe já faleceu, e às vezes minha mãe ficava assistindo esses jornais que são tão violentos, né? E sem ela perceber, que às vezes eu falava isso pra ela, sem ela perceber, ela tava, isso mesmo, tem que matar mesmo, tem que fazer isso. Eu falei, mãe, para de ouvir esses jornais, mãe. Esses jornais nos levam a ser violentos. Esses jornais, mãe, estimula dentro da gente a violência. Ela falava assim pra mim, é verdade, filha, até às vezes a mãe até esquece que a mãe tá fazendo isso. Eu falei, tá vendo, mãe? Porque não é bom. A gente não percebe que essas pessoas vão nos induzindo, porque a palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, ali no sul, tanta gente sofrendo, crianças, animais, adultos, idosos. É tempo das pessoas estar mais preocupadas com ser misericordiosos do que justiceiros.
eu falo que eu fico triste, porque eu falo assim, Senhor, às vezes eu fico muito chateada de ver que nós, como cristãos, nós transmitimos para as pessoas um Deus carrasco, não um Deus que está escrito aqui no Sermão do Monte. Um Deus misericordioso, que fala sobre misericórdia, que fala sobre bem-aventurados os humildes, pois eles receberão da terra por herança. Sabe, esse Deus que fala bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Onde estão nós que somos chamados filhos de Deus? Será que nós estamos procurando colocar em prática o que está escrito aqui no Sermão do Monte? Será que nós estamos procurando colocar em prática isso para as pessoas? Sabe, queridos, Jesus, se Ele fosse olhar para nós, que falamos que já temos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, será que nós teríamos conseguido a salvação? Ele sondando o nosso coração, será que a gente ia ter salvação? Por que a misericórdia do Senhor só vale para nós, para nossa casa, para nossa família? Porque a misericórdia do Senhor não pode ser alcançada a todos. Pois a palavra do Senhor diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito, seu Filho unigênito. Então, queridos, pega Mateus e reflita um pouquinho sobre as bem-aventuranças, esse sermão do monte, onde Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão da terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nesse período que nós passamos ali, com a chuva do sul, será que você se colocou no lugar? Será que nós nos colocamos no lugar daqueles que estavam ali? E choramos, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia ali? Para que o Senhor estivesse agindo a favor? Ou nós estávamos com os dedos apontando, esperando achar alguma coisa na internet que falasse que Deus estava julgando aquele povo? Queridos, quando o homem pecou, a terra entrou em maldição. A terra entrou em maldição. E ela será restaurada. Assim como nós precisamos ser restaurados. Então eu quero dizer, como você espera que alguém tenha misericórdia? Nós queremos que as pessoas sintam misericórdia de nós, mas nós não somos misericordiosos. Queridos, hoje eu estou falando diretamente, eu creio mais com nós que conhecemos a palavra, aqueles que conhecem a palavra. Nós precisamos pregar um evangelho. O evangelho do amor, o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia. O evangelho que nós temos que viver segundo os padrões de Deus, segundo a lei de Deus. Mas quem vai convencer o homem do pecado é somente o Espírito Santo. Não compete a nós, isso não foi dado para nós. Não foi dado para nenhum crente julgar
só Deus tem poder para julgar, só Jesus tem, porque só Ele sonda os corações, só Ele esquadrinha o coração. Então, que você possa refletir, que nós possamos refletir sobre a situação que está acontecendo ali no sul. Que nós precisamos aprender a ser misericordiosos, não ficar procurando se houve falha ou erro daquele povo, para que Deus pudesse pesar a mão. Eu acho isso tão sério. Eu acho, queridos, eu acho muito preocupante. Porque quando eu olho para o povo de Israel, um povo que fez coisas assim, que não agradava a Deus, um povo que caiu para a idolatria, um povo que abandonou a Deus, abandonou a bondade de Deus, e Deus sempre disposto a estender a mão com a sua misericórdia. E eu louvo a Deus por cada homem, por cada pessoa que foi misericordiosos com o povo do sul. Que cada homem, mulher, jovem, criança que se colocaram na brecha, que oraram, que intercederam, que pediram misericórdia de Deus, que pediram o favor de Deus, que pediram a justiça de Deus no sentido de justiça daquele povo conseguir a graça, o favor que era necessário para a vida deles. Eu louvo a Deus por cada pessoa que se colocaram na brecha, que se colocaram ali por amor, por misericórdia. Se teve alguém, eu nem penso nisso, se teve alguém que quis fazer para se mostrar, só Deus sabe. Só Deus sabe. E quem vai acertar as contas com Deus é a pessoa que fez. Mas eu louvo a Deus, porque eu vi, queridos, de um lado muitas pessoas criticando, muitas pessoas zombando, mas também muitas pessoas se colocando na brecha. Muitas pessoas com amor, com disposição. E que Deus abençoe a cada um de vocês, do menor ao maior, do mais velho ao mais jovem, da importância mínima a valores mínimos a valores maiores, pois cada um pôde dar o que estava dentro das suas possibilidades. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que praticaram a misericórdia, a bondade com o nosso povo, porque o Sul é Brasil. O Sul é Brasil. E eu louvo a Deus por cada um de vocês. Deus abençoe. E eu quero orar por vocês que foram voluntários, que se colocaram na brecha em favor do povo gaúcho. Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu te louvo, eu te bendigo, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, por cada homem, por cada jovem, por cada pessoa, Deus, que foram misericordiosos com o povo gaúcho. Cada homem, Senhor Deus, que se colocou na brecha, que esteve ali todos os dias trabalhando, ajudando, socorrendo, apoiando, Senhor, fazendo o que era possível, porque nós sabemos que numa situação de tragédia, Deus, muitas coisas saem fora do controle, muitas coisas, Senhor Deus, não dá para organizar, mas eu te louvo, Pai, eu te bendigo, eu agradeço ao Senhor por cada brasileiro, por cada brasileiro, por cada brasileiro, por cada brasileiro que se colocou ali no favor dos seus irmãos gaúchos, porque nós somos uma nação, o Sul faz parte do Brasil, nós somos uma nação, e cada um, Senhor Deus, que se colocou ali, eu agradeço, eu te louvo, te bendigo, porque eu sei, Deus, que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na nossa nação. E o Senhor há de fazer. Não vai ser as circunstâncias humanas que vai impedir aquilo que o Senhor já registrou no céu a favor da nação brasileira.
Eu te louvo, eu te bendigo. Que a graça, que a bondade, que a misericórdia do Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa que se colocou na brecha e foram misericordiosos com o povo gaúcho. Deus abençoe vocês no nome poderoso de Jesus. Shalom, fiquem na paz.